Olá, tudo bom, gente? Bem-vindos aí a mais um vlog diário aqui no meu site filosofiaoculta.com. Então, tô fazendo aqui um passeio aqui pelo pier e decidi gravar esse vlog aqui hoje para vocês, já de uma vez. Primeiro eu quero agradecer as muitas pessoas que me enviaram mensagem aí pelo WhatsApp, me mandando força aí para essa nova etapa, essa nova gravação de vlogs e as diversas perguntas que eu recebi. Pode continuar me enviando, não dá para me tratar tudo aqui, né? Eu vou fazer vídeos curtos, como eu falei, então dá para a gente tratar só de um tema de cada vez, então eu vou selecionando os temas. E eu vou dando prioridade a uma didática para começarmos desde o início a entender o que é a tradição da Quimbanda. Então teve um rapaz que me escreveu e ele perguntou: Fernando, eu sei que o culto de Quimbanda é um culto aos ancestrais divinizados. Como eu faço para dar os primeiros passos? Então eu decidi começar por esse tema porque eu acho ele de profunda importância. E é algo que eu aprendi com o meu tatá, é algo que eu tenho praticado, que eu tenho consertado na minha vida espiritual e que me trouxe muitos problemas. Então você pensa da seguinte maneira: e se trouxe muitos problemas, eu tenho certeza que essa falta de entendimento, essa falta de zelo também traz muito problemas para as pessoas. Então vamos tratar desse assunto. Então você quer entrar para a Quimbanda, que é um culto de ancestrais espirituais. Então a primeira pergunta que tem que ser feita é: como é que você trata ou lida com os seus ancestrais familiares? Se você tem um pai ou tem uma mãe que já faleceu, ou seus avós já faleceram, como é que você lida com eles? Você tem um zelo de cultuá-los? Você tem um altar para os seus ancestrais? Você tem um assentamento para os seus ancestrais? Você tem aí uma casinha, uma tronqueira para esses eguns familiares? Porque pensa, se você quer entrar num culto que lida com ancestrais divinizados de uma tradição espiritual, como que você vai ter um entendimento e uma relação e um entrosamento com esses espíritos se você não dá atenção nenhuma aos teus ancestrais, aqueles que estão conectados a você desde o seu nascimento, os seus ancestrais sanguíneos, os seus ancestrais celulares, que têm conexões com o seu DNA. Então, quando você começa a dar atenção, quando você começa a ter zelo por estes ancestrais espirituais, você começa a alicerçar verdadeiramente as bases da sua jornada espiritual. Então, se você tem aí um pai falecido, mas você não vai lá no cemitério, você não leva para ele flores, você não leva para ele vela, você não leva para ele nenhum tipo de alimento que ele gostava de comer. Inúmeras tradições no mundo têm esse zelo. Existe pelo menos alguns dias do ano ou algum dia do ano em que esses ancestrais retornam aos seus lares para se alimentar. Então, pense nisso. Comece por aí. Como iniciar então na Quimbanda? Dando uma olhada na sua ancestralidade familiar. Veja bem, o culto de Quimbanda, ele é um culto diário aos seus ancestrais divinizados, os Exus e Pombagiras. Isso significa que todo dia você tem que ir lá nos assentamentos dos seus Exus e Pombagiras e conversar com eles. Purificar o seu hálito com pimenta da costa e cachaça ou qualquer outro destilado, soprar esse hálito, colocar um pouco de movimento no seu assentamento. Isso significa fazer um unguento à base de cachaça, à base de pimenta, à base de gengibre, e todo dia ter esse zelo dessa relação com os Exus. É um culto diário. Você vai lá falar com seus Exus e com as suas pombagiras todos os dias,
falar da sua vida, contar os seus problemas, pedir a sua ajuda, tratar com eles. É um culto. Todo dia falar com seus Exus e pombagiras. Você é capaz de ter este zelo? Você tem este mesmo zelo com os teus ancestrais familiares? Então eu vou dividir com vocês, eu vou partilhar com vocês a minha experiência espiritual. Durante muito tempo, eu não dei atenção devida aos meus ancestrais familiares, à minha família. Durante muito tempo, eu tive não só desconectado da minha família ainda viva, como também da minha família espiritual, os meus ancestrais que faleceram. E somente agora, e isso me causou muitos problemas na minha vida, isso me causou problemas de relacionamento, seja com cônjuges, sejam com conhecidos, isso me causou problemas financeiros, isso me causou problemas também na relação com o meu filho. Para você ver que o simples ato de você resgatar a sua ancestralidade e curar a sua ancestralidade muda tudo na sua vida. Então, antes de pensar em se iniciar na quimbanda, antes de pensar em fazer um culto diário a Exu e Pombagira, a gente tem que pensar se estamos dando atenção aos nossos ancestrais. Você tem medo de ir no cemitério ou você tem amor pelas almas que partiram e estão lá? Então, se você tem medo, se você tem asco, se você tem ojeriza ao cemitério, a calunga pequena, fica complicado fazer um culto de Exu, porque você depende desse resgate. Então, o cemitério é um lugar onde nós vamos resgatar essa ancestralidade, pagar os nossos débitos com os espíritos. Você faz isso? Você tem essa prática espiritual? Você tem essa disposição e esse amor no seu coração? Porque tudo depende disso. Depende de você criar um laço de amor e de zelo profundo com essas entidades, com esses ancestrais. São as nossas raízes. Como que você quer que a sua árvore cresce se as suas raízes não existem? Você não tem raízes firmes no seu chão. Então você precisa trabalhar essas raízes para que a sua árvore cresça e dê frutos positivos. Então, quando você começa a olhar com carinho, com cuidado para os teus ancestrais familiares, sanguíneos, genéticos, você começa a consertar as coisas na sua vida. A sua vida começa a caminhar de uma maneira mais leve. Por quê? Porque eles estão com você, eles estão te ajudando, existe um laço de amor e um laço de comunicação com esses espíritos. Então, meus irmãos, era esse o tema do vídeo de hoje, do vlog de hoje. Como iniciar na quimbanda? Olhando primeiro, antes de mais nada, para a sua relação pessoal com os espíritos da sua família, com os seus ancestrais familiares. E aí, começar a desenvolver um trabalho com esses ancestrais familiares. Nós podemos falar disso depois. Aqui no nosso terreiro, nós estamos construindo um trabalho especial para lidar com os nossos ancestrais pessoais, familiares. Aqui somos 3 pessoas. Então aqui estamos construindo um cruzeiro da alma com fetiches destes ancestrais espirituais, com partes do corpo, dos ossos desses ancestrais espirituais, os nossos pais, as nossas mães, os nossos avós. E esse altar aos ancestrais, esse buraco que vamos fazer aí para... Não buraco, esse alicerce que vamos fazer para o nosso cruzeiro das almas, justamente para o quê? Para resgatar essa espiritualidade magística e mística. Tá bom, meus irmãos? Novamente, muito obrigado aí por vocês estarem gostando aí, seguindo esse trabalho e estarem aí me dando toda a força para que isso possa ser feito. E eu estou fazendo isso aí para vocês, para disseminar o conhecimento da boa quimbanda luciferiana. Quer dizer, levar luz para a ignorância.